Galera, o Pablo Marçal é uma das pessoas que mais se utiliza dos poderes do NoFap para poder ganhar vantagem em cima de tudo que faz, seja política, internet, cortes, cursos, venda, comunicação, qualquer tipo de coisa, tá? E eu tenho percebido que ele tem usado bastante, né? Para quem não sabe, o próprio Pablo Marçal, ele chegou a comentar que ele é um ex-viciado em pornografia, né? E como eu acredito que ele fala muito sobre... Muito não, né? Ele cita, vez ou outra, a Bíblia ou o cristianismo. Eu acredito que isso também valha para M. E aí eu percebi o seguinte: se ele diz que é um ex-viciado, então acredito eu que ele não é mais, ou seja, que ele fez o NoFap. E se ele fez, eu acredito que ele esteja usando muito dos poderes que a gente já comentou aqui, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre o poder da comunicação. E é um fato, tá? Por mais que eu mesmo, tá, sabe? Eu mesmo não vá com o caráter dele, que isso é um fato, eu não acho que ele seja uma pessoa boa, com boas intenções, né? Talvez ele até seja um dos melhores candidatos ali para a Prefeitura de São Paulo, mas que é fato que ele sabe se comunicar, é fato, tá? E como eu mesmo disse, ele disse que é um ex-viciado, né, em pornografia. Então, o que isso acaba mostrando pra gente? Que uma das habilidades que você desenvolve com a energia sexual, né, do NoFap, é a comunicação. E isso é fato, porque você pode ver isso no Pablo Marçal, né, com essa garra, com essa vontade que ele tem. Então, de certa forma, a gente pode dizer sim que ele faz NoFap e que isso beneficia ele, porque ele tem muita energia sobrando, ele tem muito gás, ele demonstra ter muito poder com a linguagem corporal dele. Isso é uma coisa que eu acredito que vocês já viram tanto em mim, né, se vocês forem analisar a minha mudança aqui no YouTube, como em alguns influenciadores de NoFap, né? Tem essa energia, esse gás, essa vida, né? Então, querendo ou não, mesmo que você não vá com a cara do Pablo Marçal, né, fazendo uma análise aqui que seja puramente isenta, sim, ele faz NoFap e dá pra perceber que isso ajuda ele tanto politicamente quanto e estrategicamente, né? Ele sempre lembra as coisas na ponta da língua antes de falar. Algumas vezes ele fala merda, mas você pode ver que ele é um cara que ele realmente sabe se comunicar. Então muito do que ele fala e explica vem disso, né? Vem dele ser um ex-viciado, né? Tá com o cérebro regenerando. Provavelmente ele já passou pelo reboot, porque se eu não me engano, ele disse que tem anos de vício, né? Ou seja, não é mais, é um talvez recém NoFap. E galera, vamos esperar para ver as outras pérolas que os debates presidenciais aí, os debates da prefeitura, né, de São Paulo vão dar pra gente, tá? Eu tenho acompanhado algumas coisas, eu vi uma parte da entrevista dele na CNN e eu achei muito interessante porque eu vi que a maneira como ele se comporta vai muito do que se espera quando uma pessoa que faz NoFap não segura as rédeas, tá? E não sei se vocês sabem, o próprio Alpha Spirit, né, o Matheus Donadelli, ele chegou a comentar sobre isso. Ele disse que o NoFap, ele te traz essa síndrome de como se você fosse um deus, né? Porque você está em um estado tão melhor que antes, que você começa a subir, sabe, a sua arrogância, você começa a querer buscar mais poder, a querer reafirmar o poder que você já tem. Então eu percebi isso já também, né? Eu faço o possível para não ir por esse caminho, porque a arrogância querendo ou não, é o caminho para o fracasso, né? Porque você sempre acha que você tem que ter mais, só que aí quando você vai ver, nada é suficiente, né? Mas galera, ele é um bom exemplo do que acontece quando você pratica o NoFap, né? Claro, não estou aqui julgando o caráter, não estou dizendo se ele é bom ou é mau, mas querendo ou não, é fato que ele praticou e dá pra ver que isso realmente ajudou ele, tá? Vocês sabiam dessa? Depois eu vou até ver se eu acho, talvez até eu mesmo tente postar algum corte ou coloquem aqui na edição dele falando sobre o vício dele, tá? E é isso, galera. Vocês já sabiam dessa? Comentem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá? Não é uma análise de caráter, mas eu queria saber com vocês se vocês já perceberam isso nele, né? Antes de eu falar.